Algo aconteceu com o 3I Atlas na sua trajetória ao redor do Sol, que deixou os astrônomos a tentar explicar, e quanto mais eles analisam os dados, menos sentido faz. Não se trata de um cometa a comportar-se de forma um pouco estranha. Trata-se de um objeto interestelar a executar o que parece ser um ajuste controlado da trajetória, de uma forma que viola tudo o que entendemos sobre como os objetos naturais se movem pelo espaço. E quando várias equipas de investigação independentes confirmaram a mesma anomalia, usando métodos de observação completamente diferentes, as implicações tornaram-se impossíveis de ignorar. O que estamos a testemunhar é ou o fenômeno natural mais bizarro já registrado, ou a evidência de algo muito mais significativo. Deixe-me explicar exatamente o que aconteceu, porque os detalhes são importantes. O 3I Atlas atingiu a sua aproximação máxima do Sol, o que os astrônomos chamam de periélio, em 29 de outubro de 2025, às 11h27, hora universal. Naquele momento, o cometa viajava à sua velocidade máxima em relação ao Sol, aproximadamente 68 km por segundo, ou cerca de 152 mil milhas por hora. Isso é rápido. Rápido o suficiente para escapar não apenas da gravidade da Terra, mas da atração gravitacional de todo o sistema solar. O objeto estava numa trajetória chamada hiperbólica, o que significa que veio do espaço interestelar e retornará ao espaço interestelar. Ele está apenas de passagem. Esse é o ponto-chave. Objetos em trajetórias hiperbólicas seguem caminhos previsíveis, determinados inteiramente pela gravidade e pelo momento. Basta inserir a massa do Sol, a velocidade do objeto e a sua posição nas equações da mecânica orbital para calcular exatamente onde ele estará em um determinado momento. Isso não é suposição. É física que foi testada e verificada ao longo de séculos. Quando os cometas passam pelo Sol, às vezes apresentam pequenos desvios das trajetórias previstas devido a algo chamado efeito foguete. À medida que o gelo na superfície do cometa aquece e se transforma em gás, esse gás é ejetado para o espaço, criando um pequeno impulso que desvia ligeiramente o cometa da sua trajetória. Isso é bem compreendido. Observamos isso em dezenas de cometas. A magnitude do impulso depende da quantidade de gás que está a ser liberada, o que depende da área da superfície do cometa e da quantidade de gelo que está a vaporizar. Podemos medir a liberação de gás observando o brilho da coma e da cauda do cometa e podemos calcular quanto impulso essa liberação de gás deve produzir. Para o 3I Atlas, os astrônomos esperavam ver alguma aceleração não gravitacional devido à liberação de gás. O cometa estava ativo, tinha uma coma visível, estava a liberar gás. Portanto, um pequeno ajuste na trajetória seria completamente normal. Mas eis o que realmente aconteceu. Quando o 3I Atlas emergiu de trás do Sol no início de novembro e tornou-se observável novamente, as equipas de rastreamento orbital em várias instalações, incluindo o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, a Agência Espacial Europeia e observatórios universitários independentes, todas notaram a mesma coisa. O cometa não estava exatamente onde deveria estar. O desvio era pequeno, apenas uma fração de grau, mas em termos astronômicos, isso é significativo. Quando se rastreia um objeto a milhões de quilômetros de distância, uma fração de grau representa milhares de quilômetros de deslocamento. Eles recalcularam, verificaram as suas medições, levaram em consideração todas as influências gravitacionais conhecidas, incluindo perturbações de planetas pelos quais o cometa havia passado. Marte, Vênus, o próprio Sol. Todos os cálculos apontaram para a mesma conclusão. O 3I Atlas havia acelerado de uma forma que não correspondia ao efeito foguete esperado. Os números foram publicados numa análise preliminar pelos investigadores Qicheng Zhang e Carl Battams, que monitorizaram o brilho do cometa durante toda a sua passagem pelo periélio. Os seus dados mostraram que o 3I Atlas experimentou uma aceleração radial, afastando-se do Sol de aproximadamente 1,1 vezes 10 elevado a menos 6 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Além disso, houve uma aceleração transversal, ou seja, um movimento lateral em relação à direção do Sol, de 3,7 vezes 10, elevado a menos 7 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Esses números podem não significar muito para quem não é especialista, mas eis o que eles significam em termos práticos.
No periélio, o cometa estava a acelerar a aproximadamente 94 km por dia ao quadrado. Isso representa um aumento na velocidade de 94 km por dia todos os dias. Ao longo de vários dias, isso resulta numa mudança significativa na trajetória. Agora, se isso fosse causado por uma libertação normal de gases, seria de esperar que a aceleração fosse diretamente para longe do Sol, porque é de lá que vem o calor. O gelo no lado voltado para o Sol vaporiza-se. Jatos de gás empurram o cometa para longe do Sol. Simples. Mas o 3I Atlas mostrou aceleração radial e transversal. Ele não estava apenas a afastar-se do Sol mais rápido do que o esperado. Ele também estava a mover-se lateralmente de uma forma que sugeria que o impulso não vinha simetricamente do lado voltado para o Sol. Zhang e Battams calcularam que, para produzir a aceleração observada através da liberação normal de gases, o 3I Atlas teria que perder aproximadamente 13% de sua massa total. 13% é uma quantidade enorme de material a ser perdida em apenas alguns dias. Para efeito de comparação, cometas típicos perdem frações de 1% de sua massa durante a passagem pelo periélio. Perder 13% seria catastrófico. O cometa estaria se desintegrando visivelmente. Veríamos explosões massivas, fragmentos a se separar, mudanças dramáticas no brilho, mas nada disso foi observado. O 3I Atlas realmente brilhou rapidamente durante o periélio, mas não de uma forma que sugerisse que estava a se desintegrar. A sua coma permaneceu relativamente estável. Nenhum fragmento grande foi detectado. O brilho poderia ser explicado pelo aumento da sublimação de voláteis, não pela ejeção de massa na escala necessária para produzir a aceleração observada. É aqui que a história se torna incômoda para a astronomia convencional, porque se a aceleração não pode ser explicada pela libertação simétrica de gases e se a perda de massa necessária seria inconsistente com o que realmente observamos, então o que causou a mudança de trajetória? Avi Loeb, o astrônomo de Harvard que tem defendido a necessidade de considerar explicações alternativas para observações anômalas, publicou uma análise detalhada no seu blog. Ele percorreu os cálculos passo a passo, mostrando que a velocidade necessária para que as moléculas expelidas do cometa produzissem o impulso observado teria de ser de cerca de 300 metros por segundo, o que é consistente com as velocidades térmicas à temperatura da superfície do cometa. Até aqui, tudo bem. Essa parte faz sentido. Mas então Loeb apontou o problema. Para obter esse impulso apenas com a liberação de gases, a taxa de perda de massa implícita no efeito foguete não corresponde ao brilho observado e aos dados espectroscópicos. Em outras palavras, o cometa não estava a liberar gás suficiente para explicar a aceleração, nem de longe. Várias equipas de pesquisa independentes realizaram suas próprias análises usando diferentes conjuntos de dados. O Laboratório de Propulsão a Jato usou observações de radar e rastreamento óptico para refinar a órbita. A Agência Espacial Europeia utilizou a sua rede de telescópios terrestres combinada com dados de observatórios espaciais. Astrônomos amadores de todo o mundo contribuíram com medições posicionais. Todas as análises chegaram ao mesmo resultado: aceleração anômala, grande demais para ser explicada pela libertação de gases observada. Precisa demais para ser um erro de medição. Quando se tem tantas confirmações independentes, utilizando métodos e equipamentos diferentes, não se pode simplesmente descartar como um acaso. Algo real aconteceu. Agora vamos falar sobre as explicações naturais que foram propostas, porque antes de tirar conclusões extraordinárias, é preciso descartar as comuns. Uma hipótese é que o 3I Atlas tem uma forma irregular e está girando de maneira complexa, causando a liberação de gases de diferentes regiões em momentos diferentes, criando vetores de impulso que não são simétricos. Isso é plausível. Alguns cometas giram caoticamente, mas aqui está o problema. Para que isso produza a aceleração transversal observada, a liberação de gases precisaria ser precisamente sincronizada e direcionada. A rotação aleatória produz impulso aleatório. O que observamos não foi aleatório. A aceleração ocorreu em uma direção específica durante um período prolongado. Outra hipótese é que o cometa contenha materiais invulgarmente voláteis, talvez gelo de dióxido de carbono ou monóxido de carbono que se sublimam a distâncias maiores do Sol do que o gelo de água, e que esses materiais tenham sido expelidos explosivamente durante o periélio, criando um impulso que não podemos observar diretamente porque o gás se dispersa rapidamente.
Mais uma vez, plausível. Mas as observações espectroscópicas do telescópio espacial James Webb e de outros instrumentos não detectaram as emissões massivas de dióxido de carbono que seriam necessárias. O cometa é rico em dióxido de carbono, sim, mas não nos níveis que explicariam a aceleração. Uma terceira hipótese, mais exótica, sugere que o cometa pode ter fontes de calor internas. Talvez a decomposição radioativa de elementos incorporados no núcleo, ou talvez reações químicas desencadeadas pelo aquecimento solar, tenham criado acúmulos de pressão dentro do cometa que se liberaram através de fendas, produzindo jatos de gás que não eram visíveis da perspectiva da Terra. Isso entra em um território mais especulativo, mas ainda é tecnicamente uma explicação natural. O problema é que não temos evidências dessas fontes internas de calor. Nenhuma assinatura térmica incomum foi detectada antes ou depois do periélio que sugerisse esse tipo de atividade. E mesmo que tais processos estivessem ocorrendo, eles precisariam ser extraordinariamente bem sincronizados para produzir a aceleração sustentada e direcional que observamos. Portanto, ficamos com um enigma. O cometa acelerou de uma forma que requer ou uma liberação maciça de gases que não observamos, ou algum outro mecanismo que não compreendemos. E é aqui que a controversa hipótese de Avi Loeb entra na conversa. Loeb sugeriu, numa linguagem cuidadosamente redigida, que preserva a credibilidade científica ao mesmo tempo que reconhece as implicações, que a mudança de trajetória pode ser uma evidência do que ele chama de manobra de desaceleração controlada. Deixe-me esclarecer o que ele realmente está a dizer, porque a cobertura da mídia muitas vezes distorceu a sua posição. Loeb não está a afirmar categoricamente que o 3I Atlas é uma nave espacial alienígena. O que ele está a dizer é que as mudanças de trajetória observadas são consistentes com o que se esperaria se um objeto estivesse a usar algum tipo de sistema de propulsão para ajustar o seu curso, e que essa possibilidade deve ser investigada seriamente, em vez de descartada de imediato porque deixa as pessoas desconfortáveis. A hipótese da desaceleração controlada funciona assim. Se o 3I Atlas não for inteiramente natural, se contiver algum tipo de tecnologia incorporada dentro ou sob o seu exterior gelado, essa tecnologia pode ter sido projetada para ser ativada sob certas condições. Talvez a proximidade de uma estrela, talvez a detecção de sistemas planetários, talvez algum gatilho programado que nem sequer podemos imaginar. Quando ativada, essa tecnologia poderia liberar a energia armazenada de maneira direcionada, criando impulso. Não o impulso caótico e aleatório do gelo a liberar gases, mas um impulso controlado e vetorial, projetado para alterar a trajetória do objeto de uma maneira específica. Por que tal sistema desaceleraria? Porque se você é uma sonda interestelar projetada para estudar sistemas planetários, chegar em alta velocidade não é o ideal. Quer desacelerar, quer passar mais tempo no sistema, quer passar perto dos planetas para recolher dados. E se olharmos para a trajetória do 3I Atlas, é exatamente isso que parece estar a fazer. A trajetória do objeto levou-o notavelmente perto de vários planetas. Passou a 97 milhões de quilômetros de Vênus no dia 3 de novembro. Passará a 269 milhões de quilômetros da Terra no dia 19 de dezembro. E ele se aproximará de Júpiter a 54 milhões de quilômetros em 16 de março de 2026. Esses não são encontros aleatórios. A trajetória está quase perfeitamente alinhada com o plano eclíptico, o disco plano no qual os planetas orbitam, uma inclinação de apenas 5 graus, para um objeto vindo do espaço interestelar, onde as direções são essencialmente aleatórias. Chegar em uma trajetória tão alinhada com o nosso sistema planetário é estatisticamente improvável. Não impossível, apenas improvável. Mas é aqui que fica interessante. Se o objeto estivesse a tentar maximizar os seus encontros com planetas do nosso sistema, se tivesse sido projetado para pesquisar o sistema solar interno antes de partir, as mudanças de trajetória que observamos fariam sentido. Seria necessário ajustar ligeiramente a trajetória para otimizar as distâncias de aproximação a cada alvo. Seria necessário desacelerar apenas o suficiente para estender a janela de observação sem ser capturado pela gravidade do Sol.
e você gostaria de fazer isso de uma forma que minimizasse o gasto de energia, o que significa pequenas manobras de impulso precisamente sincronizadas, em vez de correções de curso massivas. É exatamente assim que projetamos as nossas próprias sondas espaciais quando as enviamos em missões para visitar vários planetas. Usamos assistências gravitacionais e pequenas queimas de propulsores para ajustar as trajetórias. A física é bem compreendida porque fazemos isso o tempo todo. A única diferença é que estamos a falar de um objeto interestelar que viajou por potencialmente milhões ou bilhões de anos, não uma sonda que lançamos há algumas décadas. Agora, vamos abordar o elefante na sala. Se essa hipótese estiver correta, se o 3I Atlas contém tecnologia, onde estão as evidências? Por que não vemos metal? Por que não detectamos sinais de rádio, ou assinaturas de calor, ou qualquer outra coisa que associamos a máquinas? A resposta, de acordo com os defensores da hipótese da tecnologia, é que podemos não reconhecer as provas mesmo que estejamos a olhar diretamente para elas. Considere a crosta processada por radiação que o telescópio espacial James Webb detectou. Bilhões de anos de bombardeamento de raios cósmicos criaram uma camada de 15 a 20 metros de espessura que não se assemelha mais ao material original. Essa camada pode estar a esconder qualquer coisa. Se houvesse componentes metálicos, circuitos, fontes de energia e sensores embutidos mais profundamente no núcleo, eles estariam completamente protegidos das nossas observações por camadas de gelo e rochas alteradas pela radiação. Não podemos ver o interior do cometa. Tudo o que podemos observar é a superfície e o material que é expelido para o espaço. E se a tecnologia for projetada para permanecer inativa durante a maior parte da sua viagem, ativando-se apenas quando determinadas condições forem atendidas, não esperaríamos ver uma operação contínua. Esperaríamos ver exatamente o que estamos a ver. Atividade intermitente. Comportamento anômalo que não se encaixa perfeitamente nos modelos naturais. Mudanças de trajetória que sugerem um propósito em vez de aleatoriedade. Há precedentes para esse tipo de pensamento, e eles não vêm de teóricos da conspiração marginais. Vêm de cientistas sérios que pensaram profundamente sobre como civilizações extraterrestres poderiam explorar a galáxia. Em 1960, o físico Freeman Dyson propôs que civilizações avançadas poderiam usar cometas e asteroides como matéria-prima para construir megaestruturas. Em 1983, o astrônomo Michael Papagiannis sugeriu que sondas interestelares poderiam disfarçar-se como objetos naturais para evitar detecção ou interferência. A lógica é válida. Se você está a enviar sondas através de anos-luz de espaço, você quer que elas sejam duráveis. Quer que elas se misturem, quer que elas sobrevivam a impactos, radiação e ao ambiente hostil do espaço interestelar. Que melhor camuflagem do que gelo e rocha? Que melhor proteção do que os próprios materiais que existem naturalmente no espaço? Você esvazia um cometa ou asteroide, instala os seus sistemas dentro dele, sela-o e deixa que os raios cósmicos endureçam o exterior, transformando-o numa carapaça blindada. Em seguida, você o envia para o seu destino. Ele se parece com qualquer outro pedaço de detrito cósmico. Ele age como um cometa quando aquecido por uma estrela, mas por dentro ele continua funcionando, continuando a recolher dados, continuando a transmitir informações de volta aos seus criadores através de distâncias e escalas de tempo que mal conseguimos compreender. Isso é especulativo, sem dúvida, mas é uma especulação com base científica. Baseia-se em princípios de engenharia, física e pensamento estratégico que nós mesmos usamos ao projetar missões espaciais. A questão não é se tal coisa é possível. Sabemos que é possível porque poderíamos construir algo semelhante com a nossa própria tecnologia, com recursos e tempo suficientes. A questão é se o 3I Atlas é realmente um objeto desse tipo. E essa pergunta só pode ser respondida com evidências. O problema é que as provas de que precisamos podem ser impossíveis de obter. Não podemos enviar uma sonda para interceptar o 3I Atlas. O objeto está a mover-se muito rápido e já está muito longe. Mesmo que lançássemos uma missão hoje usando os nossos foguetes mais potentes, nunca conseguiríamos alcançá-lo. Não podemos pousar nele, perfurá-lo, examinar o seu interior. Tudo o que podemos fazer é observar a distância usando telescópios e tentar interpretar os sinais que recebemos. E esses sinais são ambíguos.
Eles se encaixam em várias explicações. Esse é o desafio fundamental da busca por inteligência extraterrestre. Mesmo quando se encontra algo anômalo, provar que é artificial e não natural é extremamente difícil, a menos que o sinal seja inequívoco. E quem quer que tenha projetado o Three-Eye Atlas, se é que foi projetado, teria tido bilhões de anos para refinar a camuflagem. Vamos considerar outro ângulo: o momento. O Three-Eye Atlas é o terceiro objeto interestelar confirmado que detectamos. O Oumuamua, em 2017, apresentou seu próprio conjunto de anomalias, aceleração inexplicável, uma forma alongada diferente de qualquer asteroide ou cometa que já tivéssemos visto. Loeb argumentou então que poderia ser artificial, especificamente uma vela solar, e foi amplamente criticado por essa sugestão. Mas as críticas não explicavam as anomalias, apenas diziam que devíamos esperar por explicações naturais. Então veio o cometa Borisov em 2019, que parecia mais normal, mais parecido com um cometa típico. Isso foi citado como evidência de que os objetos interestelares são apenas corpos naturais, e Oumuamua era um caso atípico. Mas agora temos o Three-Eye Atlas, exibindo anomalias diferentes do Oumuamua, mas anomalias mesmo assim. Mudanças de trajetória, assinaturas térmicas, composições químicas que não se encaixam perfeitamente, variações de brilho que sugerem complexidade. Se todos estes são objetos naturais, estamos a aprender que os cometas interestelares são muito mais diversos e estranhos do que os cometas do Sistema Solar. Isso é possível, ou estamos a ver uma mistura, alguns naturais, outros não. E a única maneira de distinguir a diferença é examinar cada um cuidadosamente e honestamente, sem noções preconcebidas sobre o que encontraremos. A comunidade científica está profundamente dividida sobre isso. A maioria dos astrônomos prefere explicações naturais porque essa é a posição conservadora e padrão. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, e anomalias de trajetória por si só, embora intrigantes, não atendem a esse requisito. Mas uma minoria crescente, liderada por Loeb e outros, argumenta que o conservadorismo se transformou em preconceito, que a recusa em considerar seriamente a hipótese tecnológica não é cautela científica, mas inércia institucional, que estamos tão comprometidos com a narrativa de que estamos sozinhos no universo que evitamos ativamente procurar evidências que possam contradizer essa narrativa. Loeb tem sido particularmente veemente sobre isso, argumentando que os padrões de evidência aplicados à hipótese artificial são muito mais elevados do que aqueles aplicados a explicações naturais exóticas. Quando a aceleração de Oumuamua não pôde ser explicada pela liberação normal de gases, alguns cientistas propuseram que se tratava de um iceberg de hidrogênio, um objeto feito de hidrogênio congelado que nunca foi observado em nenhum lugar do universo. Essa hipótese exige que acreditemos em uma classe completamente nova de objetos com propriedades puramente teóricas. No entanto, foi aceite por muitos como preferível a considerar que Oumuamua poderia ser artificial. Por quê? Porque os icebergs de hidrogênio, por mais especulativos que sejam, ainda são naturais. Eles se encaixam na estrutura dos processos naturais. Objetos artificiais não. Eles requerem inteligência, tecnologia, intenção, e isso deixa as pessoas desconfortáveis. Com o Three-Eye Atlas, o desconforto é ainda mais pronunciado porque as implicações são mais imediatas. Este não é um objeto a anos-luz de distância. Está aqui, no nosso sistema solar. Neste momento, se contém tecnologia, se está a recolher dados sobre os nossos planetas, sobre a Terra, então estamos a ser estudados. Estamos a ser observados por algo ou alguém além da nossa vizinhança cósmica. E isso muda tudo sobre como nos vemos e o nosso lugar no universo. É por isso que a resposta da NASA às anomalias na trajetória tem sido tão cuidadosamente gerida. Não podem dar-se ao luxo de especular publicamente sobre origens artificiais sem provas definitivas, porque as implicações sociais seriam enormes. Mas também não podem ignorar os dados. Por isso, caminham numa corda bamba, reconhecendo as anomalias, mas enfatizando que explicações naturais estão a ser investigadas. É politicamente seguro, mas cientificamente frustrante. A portas fechadas, as conversas são diferentes. Várias fontes da comunidade astronômica confirmaram que as discussões internas na NASA e noutras agências espaciais
abordaram explicitamente a possibilidade de o 3I Atlas não ser inteiramente natural. Não se trata de investigadores marginais, são cientistas seniores com décadas de experiência que compreendem as implicações do que estão a dizer, mas também compreendem que tornar públicas tais especulações sem provas irrefutáveis seria o fim das suas carreiras. Portanto, a narrativa oficial permanece conservadora, enquanto as conversas não oficiais exploram possibilidades que soariam como ficção científica para o público em geral. Uma dessas possibilidades, discutida em um memorando interno vazado do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA, diz respeito ao que eles chamam de cenários de contenção. O memorando, datado de 7 de novembro de 2025, descreve protocolos de como responder se um objeto interestelar exibindo comportamento anômalo mudasse de curso em direção à Terra. É enquadrado como um exercício teórico, uma experiência mental. Mas o facto de tal documento existir sugere que alguém, em algum lugar da NASA, está a levar a hipótese tecnológica a sério o suficiente para planear contingências. O memorando não afirma explicitamente que o 3I Atlas é artificial, mas refere-se ao objeto várias vezes como um caso exemplar. Discute estratégias de monitorização, protocolos de comunicação para alertar parceiros internacionais e critérios de avaliação para determinar os níveis de ameaça. Por que criariam tal documento se acreditassem que o objeto era apenas um cometa natural? A resposta padrão é que se trata de uma gestão de risco prudente. Mesmo que a probabilidade de um visitante interestelar artificial seja baixa, as consequências seriam tão significativas que faz sentido planear o cenário. Mas os críticos desta explicação apontam que a NASA nunca criou documentos de contingência semelhantes para outros cometas, por mais incomuns que fossem, apenas para o 3I Atlas. E somente após as anomalias na trajetória terem sido detectadas. Isso sugere que avaliações internas identificaram algo sobre o 3I Atlas que merece atenção especial, algo além da curiosidade científica normal, algo que ultrapassa o âmbito da segurança planetária. Outra peça do quebra-cabeças vem de dados observacionais que não foram amplamente divulgados. A sonda Parker Solar Probe, durante sua passagem próxima ao Sol no início de outubro, detectou não apenas anomalias térmicas do 3I Atlas, mas também perturbações no campo magnético. Essas perturbações foram breves, durando apenas alguns segundos, mas foram estatisticamente significativas. Os cometas naturais não geram campos magnéticos fortes. Eles podem interagir com o campo magnético solar, criando caudas de plasma e outros efeitos, mas não produzem campos próprios. No entanto, o magnetômetro da Parker registrou intensidades de campo localizadas perto do 3I Atlas, que excederam os níveis de fundo em 10 vezes. Quando esses dados foram analisados pela primeira vez, a suposição foi de erro instrumental. Os magnetômetros podem ser afetados por partículas carregadas, raios cósmicos e até mesmo vibrações na espaçonave. Mas as leituras foram consistentes em várias passagens e correlacionadas com a posição do cometa. Quando a sonda estava perto do 3I Atlas, a intensidade do campo aumentava. Quando se afastava, a intensidade do campo voltava ao normal. Uma explicação é que o cometa contém materiais metálicos, talvez níquel ou ferro incrustados no gelo, que ficaram temporariamente magnetizados pela exposição à radiação solar. Isso é teoricamente possível, mas exigiria concentrações de metal muito superiores às típicas dos cometas. Observações espectroscópicas detectaram alguns sinais de metal no 3I Atlas, mas não em níveis que produziriam os campos magnéticos medidos, a menos que o metal esteja concentrado em regiões específicas, talvez no interior, onde não podemos observá-lo diretamente, ou a menos que o campo magnético não esteja a ser gerado por magnetização passiva, mas por processos ativos, correntes elétricas, efeitos dínamo, mecanismos que, em contextos terrestres, associamos à tecnologia, baterias, geradores, sistemas de energia. É aqui que a especulação se torna desconfortável, mas é uma especulação baseada na física. Se quisesse alimentar uma sonda que viaja pelo espaço interestelar por milhões ou bilhões de anos, que fonte de energia usaria? Os painéis solares só funcionam perto de estrelas. As baterias químicas degradam-se com o tempo.
A energia nuclear, seja fissão ou fusão, funcionaria, mas requer combustível e blindagem. Uma opção exótica proposta por físicos teóricos há décadas é usar o próprio campo magnético galáctico. A galáxia tem um campo magnético fraco, mas omnipresente. Um objeto com a configuração certa de bobinas supercondutoras poderia, em princípio, extrair energia desse campo por indução. As quantidades de energia seriam minúsculas, mas ao longo de milhões de anos poderiam acumular-se. E quando o objeto entrasse num sistema estelar e encontrasse o campo magnético muito mais forte da estrela, a extração de energia poderia aumentar drasticamente. Isso produziria exatamente o tipo de anomalias magnéticas localizadas que Parker detectou. É isso que está a acontecer com o 3I Atlas? Não sabemos, mas a possibilidade não pode ser descartada com os dados atuais. E essa incapacidade de descartá-la é, por si só, significativa. Na ciência, quando não se pode provar ou refutar definitivamente uma hipótese, continua-se a investigar. Reúne-se mais dados, refina-se os modelos, testa-se as previsões. Para o 3I Atlas, o tempo está a esgotar-se. O objeto está a afastar-se do Sol, a arrefecer, a tornar-se menos ativo. Em poucas semanas, estará demasiado fraco para uma análise espectroscópica detalhada. Em poucos meses, estará fora do alcance de todos, exceto dos radiotelescópios mais potentes. E em poucos anos, estará tão longe que nunca mais o observaremos. Esta é a nossa única oportunidade de estudar de perto um visitante interestelar. E se perdermos observações críticas devido à cautela institucional ou porque os recursos são alocados em outros lugares, talvez nunca saibamos a verdade. É por isso que Loeb e outros estão a pressionar tanto por transparência e campanhas de observação coordenadas. Eles entendem que a janela está a fechar, que oportunidades como esta são extremamente raras, que, se o 3I Atlas for artificial e não o reconhecermos porque fomos tímidos demais para fazer as perguntas certas, as gerações futuras nos julgarão severamente. Mas há outra camada nesta história, que envolve não apenas a ciência, mas também a geopolítica. Vários países têm programas espaciais capazes de detectar e analisar objetos como o 3I Atlas. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia, a Índia, o Japão. E cada um desses países tem os seus próprios protocolos, as suas próprias prioridades, as suas próprias razões para compartilhar ou ocultar informações. Há relatos não confirmados, mas persistentes, de que astrônomos chineses, usando o telescópio esférico de abertura de 500 metros, FAST, o maior radiotelescópio de antena única do mundo, detectaram sinais do 3I Atlas que não foram partilhados através de canais internacionais. Esses relatos vêm de fontes dentro da Academia Chinesa de Ciências, que falaram sob condição de anonimato. Se forem verdadeiras, isso significaria que a China tem dados que poderiam esclarecer se as emissões de rádio são naturais ou artificiais, e está optando por não compartilhá-los. Por que eles ocultariam tais informações? Uma possibilidade é a competição científica. Descobrir evidências de tecnologia extraterrestre seria a conquista científica mais significativa da história da humanidade. A nação que fizesse esse anúncio primeiro ganharia enorme prestígio. Portanto, há um incentivo para manter os dados em segredo até que se tenha certeza absoluta das conclusões. Outra possibilidade é a segurança nacional. Se o 3I Atlas contém tecnologia que pode ser estudada e submetida à engenharia reversa, mesmo à distância, essa tecnologia poderia ter aplicações militares, sistemas de propulsão avançados, métodos de geração de energia, avanços na ciência dos materiais. Qualquer nação que obtiver acesso a esse conhecimento primeiro teria uma vantagem estratégica. Portanto, há um incentivo para classificar os dados, restringir o acesso e impedir que adversários em potencial descubram o que você descobriu. Isso parece uma teoria da conspiração, mas é baseado em precedentes históricos documentados. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética classificaram observações astronômicas que tinham potencial relevância militar, dados de rastreamento por satélite, assinaturas de radar, qualquer coisa que pudesse revelar capacidades ou intenções. A mesma lógica se aplica a objetos interestelares anômalos. Se houver mesmo uma chance de que o 3I Atlas contenha tecnologia, essa chance é suficiente para justificar a classificação.
E se várias nações estiverem a classificar os seus dados, então o público e até mesmo a comunidade científica em geral podem nunca ver o quadro completo. Podemos obter apenas fragmentos, conjuntos de dados parciais. Informações cuidadosamente filtradas que nos dizem o suficiente para ser interessante, mas não o suficiente para ser definitivo. Esta é a realidade frustrante de estudar algo tão potencialmente significativo como o Three-Eye Atlas. A ciência funciona melhor quando as informações são partilhadas abertamente, quando pesquisadores de todo o mundo podem colaborar, verificar resultados e questionar interpretações. Mas quando os interesses nacionais interferem, quando o sigilo se torna a norma, a ciência sofre e a verdade torna-se mais difícil de encontrar. Então, onde isso nos deixa? Temos um objeto interestelar que exibiu mudanças de trajetória inconsistentes com a liberação normal de gases cometários. Temos anomalias magnéticas, assinaturas térmicas, composições químicas e variações de brilho que desafiam os nossos modelos. Temos várias confirmações independentes de observatórios conceituados de que algo incomum está a acontecer. E temos uma comunidade científica dividida entre aqueles que acreditam que explicações naturais serão eventualmente encontradas e aqueles que acham que precisamos considerar seriamente alternativas. A resposta honesta é que não sabemos o que o Three-Eye Atlas realmente é. Não temos dados suficientes para chegar a conclusões definitivas, mas temos dados suficientes para saber que ele não está se comportando como um cometa normal. E na ciência, quando algo não se encaixa nos modelos, é aí que as descobertas mais interessantes acontecem. É aí que os paradigmas mudam. É aí que aprendemos que o universo é mais estranho e complexo do que pensávamos. O Three-Eye Atlas está a afastar-se de nós agora. A cada dia, fica um pouco mais distante, um pouco mais fraco. As mudanças de trajetória que observamos durante o periélio agora são história, preservadas em conjuntos de dados que serão analisados e debatidos por anos. Mas o objeto em si continua a sua jornada, levando quaisquer segredos que guarde de volta para o vazio cósmico. Alguma vez saberemos a verdade? Alguma vez responderemos definitivamente se o Three-Eye Atlas era inteiramente natural ou se continha algo mais? A resposta pode depender do que faremos a seguir. Se continuarmos a monitorizar visitantes interestelares com instrumentos cada vez mais sofisticados, se estivermos dispostos a considerar hipóteses não convencionais quando os dados o justificarem, se priorizarmos a transparência em vez do sigilo, então, eventualmente, encontraremos respostas. Talvez não com o Three-Eye Atlas, talvez não com o próximo visitante interestelar, mas, eventualmente, porque esses objetos estão lá fora, à deriva pela galáxia, e alguns deles estão a passar pela nossa vizinhança. Só precisamos prestar atenção, precisamos fazer as perguntas certas e precisamos estar preparados para respostas que podem desafiar tudo o que pensávamos saber sobre o nosso lugar no universo. As mudanças na trajetória do Three-Eye Atlas são um sinal. Não um sinal de rádio, não uma mensagem gravada na sua superfície, mas um sinal mesmo assim. Uma dica, uma pista, algo que nos diz que ainda não estamos a ver o quadro completo. E até que o vejamos, até que entendamos o que causou essas manobras que ninguém esperava, temos que continuar a procurar, continuar a questionar, continuar a procurar. Porque algures lá fora, na escuridão entre as estrelas, pode haver outros a fazer o mesmo, a enviar as suas sondas, a observar, a esperar, a tentar compreender se estão sozinhos. E se o Three-Eye Atlas é uma dessas sondas, se executou uma manobra de desaceleração controlada para otimizar a sua observação do nosso sistema planetário, então, por um breve momento no tempo cósmico, estivemos a ser estudados. E mal nos apercebemos, mas percebemos o suficiente para saber que algo incomum aconteceu, o suficiente para saber que a resposta é importante. E é aí que esta história termina, não com certeza, mas com possibilidade. Com a compreensão de que o universo está cheio de mistérios, e alguns desses mistérios podem estar apenas a tentar dizer olá, de maneiras que estamos apenas a começar a entender.